Então, vou falar. Ai, sempre começa assim, né? Esqueço, cara. Então, toda vez que a gente conquista uma via, né? É legal ter o croquis da via, né? Porra, eu sou péssimo. Porque, porra, me dá uma preguiça. Eu sempre levo o papel e ele volta, branco. Aí depois eu fico tentando lembrar, enfim. Então eu resolvi fazer o seguinte: vou falar sobre um setor novo que tem aqui, que é o cachorro, né? Setor do cachorro. Na verdade, um lugar novo, uma área de escala nova com 3 setores. Vou falar do primeiro cachorro, que é o cachorro de baixo, né? Que a gente chama que é o principal. Vai ter os croquis, né? Vai ser a linha e eu vou falar um pouco de cada via. Melhor do que escrever, pô. Eu vou lembrando, vou escrevendo, vou falando dos móveis, as dicas, assim. Vou fazer o croquis agora, daqui, das vias que eu abri ou o que eu contribuí. Vou fazer o croquis falado, que eu acho que é melhor. Falo da via e, pô, tem a linha e beleza. O cara assiste e vê se quiser. Agora eu vou falar sobre o cachorro de baixo. Depois eu falo do meio e depois eu falo lá de cima, né? Então vamos falar do de baixo primeiro. O cachorro de baixo, na verdade, quem achou foi o Portela junto com a Jana. Há muitos anos atrás, eles foram lá fuxicar, não fizeram nada. Começamos ano passado a conquistar as viazinhas, né? Via de falésia, é via curta, né? De 30 metros, tem umas curtinhas também, explosivas. Então vai variar sobre isso aí. A maior acho que tem 30 metros e a menor tem, sei lá, 10 metros. Então eu vou falar de cada uma. Então vou falar por ordem de chegada, né? A primeira via é a vira-lata, que é um diadrinho fácil, cara. Eu acho que deve ter uns 20 metros de via e tem um lancezinho. Ele começa é uma chapa. Você usa camalô um, 2 e o 3. De repente repete o 1. E acaba. Eu nunca vi que acaba num grampo só, né? Tem uma parada com grampo só, mas é um platô também. E você pode começar ele pelo diedro, ou pode começar ele meio reto, pressionando a parte de cima do diedro. Eu acho que deve ser um quinto sup, começando pelo diedro mesmo, e reto um quinto grau. E lá para cima fica fácil. Essa via eu abri junto com Portela e com Stabile. Então a segunda via, na verdade, eu abri há pouco tempo. É a Bionicão. É curtinha, deve ter uns 10 metros. Mas tem duas chapas e você usa um camalô 3. Mas você pega a parte, a quina do negativo, do diedro, que é um negativo. Que, porra, o grau ainda a gente está na dúvida, mas pode ser até um 9A de explosão. Essa via eu abri junto com o Alexandre Portela e com o Stabile também. A terceira via, na sequência, é a Tombalatão, que o Alexandre Portela abriu junto com a Ana Paula. E é uma via que está na casa do 7º grau. O crux está lá em cima, na virada do diadrinho. São 5 chapas e você usa móvel, uns micros assim, tipo ponto .5, ponto .4. Aí no diadrinho lá de cima você usa também uns micrinhos desses. Pode usar uns stoppers médio para pequeno. E usa um ponto .75 ou número 1 na borda do diado, assim, na borda do teto. O crux está em cima numa aresta para virar, para entrar pro diado. A parte de baixo é tranquilo. A quarta via na sequência é o canja aluguel. Maneira pra caramba, cara. Ela tem 30 metros. Ela começa no diadrinho, que é o crux, diadrinho falso, que tá na casa do 8A, 8B, técnico. E lá em cima também tem um negativozinho também, tranquilo de fazer, mas a gente usa o 3 embaixo e o ponto .75 na quina. 8 chapas que tem nessa via também. E eu abri junto com o Portela e junto com o Rodrigo Vale aqui de cima. Quinta é o Cachorro Louco. Para mim, eu acho que é a melhor vida ali, nesse setor. Ela divide ela em 3 partes. Você começa pelo diadrinho de um quinto grau, coloca uns micros, micro mesmo, os stopper micro, usa o ponto .3, ponto .4, usa uns micobrinhos mesmo na fendinha. Depois a segunda parte dá um 7A chapeletado. E a última parte é um negativinho que pode ser tá entre 8A e 8B. Aí lá em cima, na base desse negativo, tu usa um camalô 2. Só para entrar no negativo e costurar uma chapa. 8 chapas, tem também 30 metros. E no final, essas vias tudo que eu tô falando, no final tem parada dupla. Essa eu abri junto com o Alexandre Portela. A outra via, a sexta via, seria uma variante do cachorro louco, chacal. Se eu não me engano, lá, quando você acaba o diedro, primeira, segunda chapa, você quebra para a esquerda. Mais ou menos por aí. Uma variantezinha negativa, dá um 7B essa. Tem 3 chapas também. E a parada é dupla também. Muito bacana essa variante. Essa eu abri com o Stabile.
Aí, logo na sequência, vem a outra via, a Raposa Velha. Boa pra cacete também. 30 metros, parada dupla no final. Essa é toda chapeletada. Essa tem 9 chapas e tem um crux lá em cima, depois de um platô, que é um boulder, cara. Deve estar entre V5 e V6. Pega um negativinho maneiro e tal. E lá embaixo tem um 7º grau. Bacana essa via de fazer. Muito boa também. Essa eu abri junto com o Stabile. À esquerda dessa tem a Caramelo. Ela tem 8 chapas, 7B. Assim, o crux é logo na base de um diadrinho. Eu uso o 1.5 nesse diadrinho, logo na segunda chapa. Pode usar uns stoppers também, mas dá para dispensar. Aí você usa o 1 ou ponto 75 lá em cima. E o resto é chapeletado. O crux é bem explosivo, mas faz benzão, protege bem, tudinho. Tá tranquilo aí. Essa via o Alexandre abriu com a Ana Paula. Então, logo na sequência dessa, vinha o Cão de Guarda. Muito boa também. Pega até um negativinho essa via. É um 7C. E são 8 chapas, também 30 metros. Parada dupla no final também. E muito boa, cara. Uma sequência. Ela tem um crux. Ela tem vários cruxezinhos. E o crux mesmo é a saída do negativinho. É um ligeiro negativo. Que cata um abaulado para a esquerda. Aquilo ali que é o crux da parada. Essa via eu abri junto com o Pedro Stabile. E tem uma variante, cara. A segunda chapa, se eu não me engano, para a direita tem uma variante que volta para a própria via. É uma variante do Cão de Guarda. Você sai dela e volta para ela, que é o Hong Kong Fu. Muito boa também. Explosiva pra caramba, tá entre 8B e 8BC. A variante só tem 2 chapas. É um total de 4 chapas, né? Que você sai da segunda e faz essa volta. Mas ela tem 2 chapas só. Muito explosiva também. Essa view eu abri junto com a Tayana. Aí na sequência dessa tem uma outra, que é a Lacão. Também boa. 6 sup. Você usa móvel 1 e o 2. São 6 chapas. Ela termina no finalzinho da Cão de Guarda. Parada dupla também. Essa eu abri junto com o Alexandre Portela. E uma sequencial a essa é o Cão de Boa, que é a 5º grau, acho que ela tem uns 20 metrinhos também. E, se não me engano, são 6 chapas. Parada dupla também. Essa o Alexandre, o Portela abriu junto com a Ana Paula. Então, e a última, para a esquerda de todas, a maior via dali, na verdade, é uma via bem fácil. São 2 enfiadas. A primeira enfiada tem 45 metros, 3 costuras, é um 4º grau. A segunda enfiada tem 55 metros, 7 costuras e é um 5º grau. Quando você faz o primeiro rapel, tem uma parada dupla para rapel só. Você rapela por setor. Porque para chegar nessa via, você tem que descer um costão. Desce um costão beirando o mato e começa lá embaixo. Essa via quem conquistou foi o Alexandre Portela, a Ana Paula e o Júlio Melo. Então, conclusão. Mentira. É um setor bacana, um setor novo. Você, para chegar nele, você vai em direção à base do gato, né? Você caminha na base do gato, mas em vez de ir para o cume, tu continua reto. A trilha está mais ou menos aberta. Eles são tranquilas, são técnicas misturadas com um outro lancezinho mais de força, mas a maioria das vezes é técnica. A maioria você usa móvel. É como se fosse umas enfiadinhas do pico moal do capacete em miniatura, né? Mas bem protegido, nada passa dia 2. E é bacana, porque, por exemplo, tá a 20 minutos aqui do abrigo. É o setor perto, uma pedida boa. Para quem faz uma via longa, né? No dia seguinte quer fazer uma paradinha curta, vai para lá. E essa brincadeira toda aí do cachorro, eu tive apoio da Bonier Equipamentos. Valeu, galera.